Olá, paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra do Senhor. E Deus hoje, nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, eu estava aqui adorando a Deus com louvor e Deus me lembrou de uma passagem na Bíblia que é Isaías 61. E Deus falou para eu falar assim: lembre-se do seu chamado. Você que é salvo em Cristo Jesus, salva em Cristo Jesus, você está lembrando do seu chamado? Você lembra qual é o chamado, qual foi o chamado que Deus te deu quando você recebeu Jesus? Então, esse versículo 1 de Isaías 61, ele vem te lembrar e me lembrar também do nosso chamado. O ano da bondade do Senhor. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Veja bem, essa foi uma palavra aqui, né, escrita pelo profeta Isaías. E Isaías, ele tinha essa incumbência de estar revelando a palavra de Deus, anunciando aquilo que Deus revelava a ele, para que houvesse libertação, para que o povo não ficasse aprisionado no pecado. E hoje, Deus, quando você se converteu a Cristo Jesus, quando você aceitou a Jesus, você assumiu um compromisso com ele. Você lembra o compromisso que você assumiu? E o compromisso de divulgar a salvação, a mensagem de salvação, a palavra de salvação em Cristo Jesus. Da mesma forma que um dia você foi alcançado e Deus te libertou das trevas, Ele também te chamou te chamou e te deu uma unção, que é poder para pregar, para falar do amor dele a outras pessoas, chamando assim pessoas que estão presas nas garras do pecado para vir para Jesus. E hoje Deus ele vem te lembrar sobre a sua missão. E você assiste esse vídeo até o final, curte, compartilha, dá seu like, compartilha com pessoas evangélicas, tá? Pessoas cristãs precisam ouvir isso, para para nós nos lembrarmos da nossa missão, a missão que Deus nos deu. Olha, o Espírito do Soberano está sobre mim. Então Deus diz: o meu Espírito está sobre você. E o que é que você tem feito com a unção que eu te dei? Porque eu mandei você pregar a minha palavra. Eu mandei você anunciar o meu nome do teu jeitinho, com a tua personalidade, com o teu jeito de ser, sem ser chato, mas abençoando vidas, ajudando pessoas. E o que você tem feito com a unção que eu te dei? Deus, ele diz assim hoje: a minha palavra é como um pão que, à medida em que você come e se alimenta desse pão e você compartilha desse pão, mais você tem desse pão para se alimentar e para dar. A palavra de Deus é assim, é isso que Deus te diz hoje. E o que você está fazendo com esse pão que ele deu para você se alimentar e compartilhar? Nós não podemos ficar só comendo desse pão e nos engordando com esse pão. A gente precisa compartilhar. Existem pessoas precisando do pão da vida, que é a palavra de Deus. E ele diz: porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, pobres de conhecimento, pobres espirituais, pobres porque ainda não têm salvação em Cristo Jesus. Não quer dizer só os pobres financeiramente falando, porque os ricos não precisam de salvação, são os pobres espiritualmente, né? É isso que Deus me diz aqui nesse momento. Você precisa levar a mensagem àqueles que ainda não conhecem Jesus, que ainda não têm a graça de Deus manifesta sobre a vida deles. E enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Sabe? Aquelas pessoas que têm o coração quebrantado, a gente também precisa cuidar. Olha, quando uma pessoa ela recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela não deve ser largada. Para crescer espiritualmente, a sua própria sorte, ela precisa ser cuidada. É como se fosse uma plantinha que precisa ser regada para poder se tornar uma árvore e dar fruto. Então é responsabilidade também daquele que anuncia a palavra cuidar daqueles que estão crescendo ainda na palavra. Então é de sua responsabilidade
Hoje Deus ele vem chamar a sua atenção e talvez você esteja assim se perguntando, mas meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho meu trabalho, eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho que cuidar dos meus filhos, da minha casa, da minha família. Deus te deu bênçãos, não foi para impedir você de servir a Ele, não. Não foi para impedir você de ser uma bênção, não. Dá tempo de tudo, de administrar o seu tempo, de você cuidar da sua família, das suas coisas e aí de ainda você pregar a palavra da salvação e de cumprir o seu chamado. De repente você está falando assim, Kelly, mas eu já tenho muita coisa para fazer, eu estudo, eu trabalho, eu cuido da minha família, não tenho tempo. Olha, prioriza o Senhor, dedica aí pelo menos 10 minutinhos por dia, eu não sei, 5 minutinhos, ora por alguém, manda lá uma oração pelo WhatsApp, manda lá uma palavra pelas redes sociais que vai abençoar vidas, vai impactar vidas, vai levantar alguém. Então, faça isso. Seja você uma bênção. Você foi chamado para ser uma bênção. Você não pode ficar iludido com as coisas desse mundo. Não pode ficar entretido com as coisas desse mundo. Deus tem um chamado lindo para sua vida. E é em meio às dificuldades que Deus ele vai te levantar, que ele vai te forjar e ele vai fazer de você um grande servo dele, uma pessoa que proclama a palavra dele, porque quando a gente proclama a palavra de Deus, a gente está manifestando o próprio amor de Deus através de nós e demonstrando amor pelas pessoas. Nesse tempo que nós temos vivido, as pessoas precisam se sentir amadas, queridas. Elas estão com um vazio imenso dentro delas e elas precisam ter esse vazio preenchido e esse vazio só vai ser preenchido através do poder de Jesus. Você sabia que aí perto de você pode ter pessoas querendo se suicidar? Pessoas querendo morrer de tristeza? E eu digo a você, de repente você é um crente, uma crente em Cristo Jesus e está sofrendo com depressão. Também é possível, mas eu digo a você também, quando você começar a observar a dor do outro, a tua dor vai ser amenizada. Quando você começar a compartilhar o amor de Deus sobre a sua vida vai ser multiplicado. Quando você começar a se importar com a cura do outro, a tua cura vai vir também. Olha que Deus ministra aqui, né? Quentinho do céu nesse momento sobre a sua vida e sobre a minha vida. Se preocupe um pouquinho com a dor do outro, se preocupe um pouquinho com a fome espiritual e material também que o outro tem. Se preocupe porque Deus vai te honrar. E não fica só na preocupação, não. Vai lá, se dispõe, faz o que é possível. A palavra de Deus ainda continua. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos. Como eu falei, pessoas próximas de você, né? Podem estar aí necessitando de ouvir a palavra de Deus. São cativos, são pessoas que estão presas às garras, às amarras do inimigo das nossas almas. E muitas das vezes você vai levar uma palavra e você vai ver que era tudo que a pessoa precisava. Às vezes uma oração através do WhatsApp de 30 segundos e depois você vai ter um retorno lindo que você vai ficar surpreso. Hoje, a palavra de Deus, ela diz, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então, é tempo de cumprir o chamado. Lembre-se de cumprir o seu chamado. Eu não sei que forma você vai cumprir o seu chamado. Existem muitas formas. De repente, você é uma pessoa que você vai dizer assim, eu não tenho chamado para missões. Deus, ele chamou a todos e disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, aquelas pessoas que estão próximas de nós, próximas mesmo geograficamente falando, as pessoas do teu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, da sua casa, seus vizinhos, são responsabilidade sua. Mesmo que de repente você não tenha condições de falar com eles, mesmo que você seja proibido de falar de religião lá no seu trabalho, sabe o que você pode fazer? Testemunhar, você pode orar por eles e você pode demonstrar a sua amizade. Só isso já vai ser um grande testemunho do amor e do poder de Deus e lá você vai estar fazendo a diferença. Esteja sempre disponível para estender a sua mão para os cativos sem Jesus, sem salvação. Lembre-se de cumprir a sua missão. Não deixe isso passar. E se você tem liberdade para pregar a palavra de Deus e ainda não sabe como fazer isso, ora a Deus, fala a Deus. Um dia Deus falou assim comigo, minha filha, você precisa falar do meu amor. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Os vizinhos estão tudo presos dentro de casa por causa da situação que nós estamos vivendo.
Aí Deus usou a minha filha para falar assim para mim: mãe, Deus fala contigo, você vai lá pro quarto, você se enche de Deus e você não reparte. Você sabe, mãe, que isso é pecado? Eu fico assim, meu Deus. E aí Deus falou comigo: vai pelas redes sociais. E a minha filha me deu a dica: mãe, vai pelo YouTube. Eu não sei qual vai ser a ferramenta que você vai usar, mas você pode fazer. Vá e cumpra o teu chamado do jeitinho que Deus te direcionar. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, honrado e glorificado seja o teu nome. Oh Deus, maravilha. Louvado seja o teu nome por essa palavra linda, maravilhosa que toca agora no meu coração. Uma palavra que nem foi planejada, Senhor. E eu te peço por essa vida aí, salvo em Cristo Jesus, uma salva em Cristo Jesus que tem um chamado, mas não sabe como desenvolver o seu chamado. Essa pessoa é uma bênção, faz ela enxergar que ela é uma bênção, faz ela enxergar o chamado dela, faz ela enxergar as pessoas que estão ao redor dela morrendo, sofrendo sem Jesus e salvação, e que ela pode ser usada como canal de bênção na vida dessas pessoas. Cuida dessa pessoa agora, Senhor, e enche ela com o teu poder e a tua unção para pregar a tua palavra. E é assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus supra as suas necessidades, que Deus te encha com toda sorte de bem, de paz, de alegria, de prosperidade, que você vai precisar de recursos para levar o nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço.